Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegou por uma indicação do YouTube, eu peço para que faça sua inscrição. Se já é inscrito ou inscrita, muito obrigado. Nesse vídeo, teremos relatos de assombrações nas estradas, então fiquem agora com a narração do inscrito do canal A Hora do Além. Olá Feliciano, inscritos no canal, aqui é o Matheus do Rio de Janeiro. E esse fato que eu irei relatar ocorreu comigo e com uma vizinha da minha irmã e nossa amiga em comum. Eu estava na casa da minha irmã, ali em Austin, que é um bairro de Nova Iguaçu, e essa vizinha recebeu a ligação da filha dizendo que precisava falar com ela, questões de família, né, que tinham surgido ali, e que precisava da presença dela lá ainda naquele dia, né? E essa garota, ela mora num bairro chamado Santa Rita, que é um bairro que fica geograficamente próximo a Austin, né? Não é muito distante, mas não tem condução direta, não tem transporte público direto, né? Ônibus, van. Então você tem de ir para Nova Iguaçu, para o centro, que dá uns 40 minutos, dependendo do trânsito, e mais 40 minutos do centro de Nova Iguaçu até esse bairro, né? Santa Rita. Fora o tempo de espera, né? Então dá quase 2 horas, né? E já era noite, né? E essa moça, ela precisava ir e voltar, não poderia ficar lá por causa dos outros filhos, né? E aí eu prontamente disse que sim, que eu poderia levá-la até lá, né? Ela pediu, eu me prontifiquei. E saímos por volta de 8 da noite. Porque de carro dá uns 20 minutos, né? De Austin lá, de carro direto, dá uns 20 minutos. Só que aí chegando num bairro ali chamado Carlos Sampaio, que é o bairro que dá acesso à BR-493, também conhecida como Arco Metropolitano, ela parou na casa de uma enteada dela, que o marido tinha morrido por aqueles tempos ali, e conversaram ali um pouco, e por volta de 8h20 nós pegamos a pista, né, no sentido 040, para sairmos ali na saída de Santa Rita. Só que quando estávamos ali na altura de um local chamado Bairro Amaral, eu olho assim para o acostamento e vejo a silhueta de uma mulher, né, caminhando assim. Aí quando chegou mais próximo, ficou mais nítido que se tratava de uma mulher. E pelo que deu para perceber, era uma mulher jovem, né, de aspecto assim jovem, a pele morena, eu vi isso pelos braços, cabelos cacheados até o meio das costas, assim. Não deu para ver detalhe de roupa. E ela andava de uma maneira bem esquisita, isso me chamou mais atenção, né? 2 coisas que me chamaram a atenção, que foi esse modo dela caminhar e o horário, porque esse local, até de dia você não vê durante o dia alguém andando ali a pé. Quando muito assim de bicicleta, né? Porque esse bairro ele fica mais para dentro, não fica à margem da pista, né? E aí eu falei para a moça que estava comigo, falei, olha lá, você não está vendo? E ela mexendo no celular, que ela tem um pouco de fobia de estrada, né? Mexendo no celular para distrair, e não deu muita atenção. Aí tudo bem. Então aquilo passou, assim que passou, eu olhei no retrovisor, interno e externo, não vi. Não vi nada, e daria para ver porque atrás vinha uma carreta com farol bem alto, né? E sumiu. E eu, intrigado com aquilo, eu fiz menção, porque era uma reta, de olhar para trás. Aí ela percebeu, ela falou, olha para frente. Ela falou de uma maneira meio abrupta, assim, que me deixou até meio chateado, né? Mas tudo bem. Aí eu também deixei para lá e continuamos, né? Aí chegamos lá, saímos da pista, chegamos lá na casa da filha dela. Elas subiram, né, para conversar. E eu fiquei ali conversando com o senhor, um vizinho da filha dela. Não mencionei nada, claro, porque eu não conhecia esse senhor, né? Aí elas resolveram lá a questão delas e me convidaram para tomar um lanche lá. E depois desse lanche nós saímos, né, para voltar. Era já por volta de 10 da noite. E quem conhece ali a região sabe que para você pegar a pista no sentido Itaguaí, que é o sentido retornando, né? No caso para Austin, você tem de andar quase 1 quilômetro, né? Acho que não chega bem 1 quilômetro, mas é uma boa distância do viaduto até lá na frente para fazer o retorno. É um local muito ermo,
Durante o dia ainda tem os caminhões do depósito de lixo, tem os caminhões da Furna, né, os ônibus que servem os bairros ali, Adrianópolis, Rio Douro, Jaceruba, né? Então tem um certo trânsito, carros também, mas à noite é ermo e breu total. E aí, quando eu vou para fazer o retorno, eu faço o retorno, né, reduzir, mas estava em terceira, e o carro chegou a dar até aquela leve inclinada assim, e o farol bate numa figura, um cara alto, bem alto mesmo. Eu dou ali 1,80 m e poucos, mais ou menos, de altura, né? Muito magro, extremamente magro. E ele olhava para o nada, assim, olhava para o outro lado, que é nada, né? Só mato. E um olhar assim, vazio, uma coisa estranha. Esse deu para ver, nitidamente para ver, né? Mais detalhes, uns poucos segundos ali, mas deu para ver. Né? E trajava assim, uma camiseta, não era branca, era uma cor assim, um bege claro, né? Uma cor meio encardida, uma bermuda escura. E ele não teve reação de sair da pista, né? Nem olhou para o carro, nem nada. E nisso, a moça que estava comigo, ela viu, ela percebeu, né? E deu aquele grito assim, pensou que o carro que fosse esbarrar nele, né? Porque passou rente. E aí depois ela falou assim, olha, vamos orar porque isso não é coisa boa não. Aí ela olhou para trás, né, para ver e disse que estava parado lá ainda. Depois fizemos a curva e ele sumiu. Ele não desapareceu, mas sumiu na curva, né? Não desapareceu assim, mas ficou para trás, sumiu na curva e na escuridão assim. Aí tudo bem, pegamos a pista, né? Aí ela orando ali o Salmo 23, Salmo 91, né? E que ela tem esse costume também de orar quando sai de casa. Saímos da casa da filha dela, fez uma oração também. Isso é importante, né? E aí, quando passou naquele ponto que eu tinha visto a primeira aparição lá, eu falei com ela, ela se lembrou, né? Falei, eu não dei nem muita atenção, né? Aí tudo bem. Chegamos lá, ela deixei em casa, fui para casa da minha irmã. E contei isso para minha irmã, né? O meu cunhado escutou, é um cara cético, né? Não acredita nessas coisas. Mas minha irmã sabe que sabe o meu modo de ser, né? Eu não sou uma pessoa de ficar contando essas coisas assim por contar, né? Só conto mesmo quando acontece, porque essas coisas são sérias, né? Eu não sou também uma pessoa de brincadeira. E ela sabendo disso, né? Ela também ficou assim meio intrigada. E aí na segunda-feira, isso foi num sábado, na segunda-feira no trabalho eu contei para uma colega de trabalho que é ligada nessas coisas mais espirituais, né? E ela disse que a primeira aparição, ela foi como um prelúdio para a segunda, né? Ou seja, como que se estivesse nos preparando, né? Para aquela segunda visão, porque aquela sim poderia causar algum mal, alguma coisa assim, porque se eu desviasse dela, porque ela estava à direita, se eu jogasse o carro para a esquerda, não estava numa alta velocidade, mas pegaria ali no meio fio, e o carro poderia capotar, poderia causar um acidente, uma coisa assim, né? E eu agradeci muito a Deus pelo livramento que nós tivemos ali, né? E porque foi uma coisa mesmo muito até arrepiante mesmo, porque eu senti que quando eu fiz a curva e vi aquilo ali, a minha mão ela se firmou mais no volante, como se algo tivesse colocado as mãos ali sobre a minha. Eu acredito que foi a mão de Deus naquele momento mesmo. Então, assim, a estrada tem essas coisas, né? Esses mistérios. A pessoa que é cética, a pessoa que não tem esse sobrenatural, essa coisa espiritual, ela não acredita nessas coisas, né? E muitos dos acidentes que acontecem nas estradas são um fruto disso. E eu digo porque eu já trabalhei muitos anos com logística e trabalhando, viajando, né? E já presenciei assim, alguns acidentes, porque assim, quando o motorista dorme no volante, sempre que acontece um acidente à noite, assim, fala que é porque dormiu no volante. Quando o cara dorme no volante, o carro vai saindo devagar. Eu já vi isso.
sai devagar e quando percebe não dá para fazer mais nada, né? Mas uma vez nós íamos atrás de uma carreta, essa carreta era da firma que a gente trabalhava, e ia uns bons metros à frente, né? E o caminhoneiro que estava era um cara responsável, tinha descansado e tudo, mas isso era ali por volta era cedo ainda, eram as 11 horas da noite. Ele freia bruscamente a carreta, em determinado momento, e joga para a direita, né? E era um pasto, tipo um brejo assim. Ele freia e joga. Então a carreta, ela velocidade mais reduzida, né? Ela vai para esse brejo. Mas ele não se machuca, não. Aí fomos lá prestar socorro e tal. Ele, né, saiu normalmente assim. Nós perguntamos o que foi, né? Porque ele deu uma freada. Não vinha carro, não vinha nada. E ele disse que ele tinha visto uma pessoa no meio da pista, né, vindo do outro lado, assim, o que ele fez foi jogar para tentar frear e jogar o caminhão para o lado para tentar desviar, né? Então, ali foi uma aparição, né? Eu me lembro também quando era criança, um tio meu contando, isso um testemunho na igreja, ele contando, que ali no final dos anos 80 ele estava descendo a Serra de Paracambi com uma Kombi da igreja, com os irmãos da igreja para fazer uma vigília, né? E aí ele atravessou na frente assim, tipo um andarilho com um saco nas costas, e ele ia tirar a Kombi para poder desviar, né? Algo disse para ele não, para manter ali o curso, né? Quando ele passou por cima daquilo, aquilo virou uma fumaça. Então era algo maligno para jogar a Kombi lá, né? Não tenho muitas experiências de ver as coisas, né? Mais de ouvir, de sentir, não muito de ver. E essa foi uma das vezes que eu vi, né? Dessa minha experiência aí na pista. Só que tem uma experiência que eu não vou contar hoje também, né? Por causa do tempo, mas eu vou enviar aqui para o canal, né? Se o Feliciano quiser colocar aqui. Que é uma experiência dos meus pais, que foi algo muito marcante. Mas eu vou enviar esse relato, né? E eu agradeço, Feliciano, por abrir esse espaço, né? Para estarmos contando nossas experiências, né? Então, até um próximo relato. Muito obrigado, Matheus, por compartilhar seu relato conosco aqui no canal. Se vocês também quiserem enviar seus relatos, pessoal, eu deixei aqui na descrição do vídeo o link do meu WhatsApp. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que sempre está aqui acompanhando o canal, deixando o like, compartilhando, e vocês que estão chegando hoje, sejam bem-vindos. Eu peço para que Deus abençoe a cada um de vocês e suas famílias. Muito obrigado, até o próximo vídeo.